Pois é, e eu reforço, viu, Mota, a informação que consta nessa reportagem, dizendo que a estratégia do fatiamento teria como objetivo dar celeridade à análise dos casos na Suprema Corte, facilitando a instrução do processo, porque a expectativa é que, pelo menos até o final do ano, o julgamento seja concluído, ou seja, já estão contando com a denúncia formalizada e assim evitaria que esse caso invadisse o ano de 2026, um ano eleitoral. Então há, de fato, uma preocupação, segundo a reportagem, de integrantes do Judiciário, que esse caso entre no ano de 2026, um ano eleitoral. Aí a gente tem que analisar dois aspectos, né? Com essa informação, esse caso já contamina o processo eleitoral. Esse é um ponto. E o segundo ponto, o quanto o PL da anistia se torna mais importante e talvez o PL mais determinante para esses primeiros meses de trabalho dos deputados e senadores, porque eu acho que ele ganha um outro corpo e talvez a única arma de um grupo de parlamentares. Mota. Talvez, Caniato, mas é possível também chegar à conclusão exatamente oposta, de que se a disposição de levar as coisas de forma enviesada é tão grande, qualquer iniciativa do Congresso vai encontrar essa mesma disposição e não vai dar em nada. Primeiro, eu preciso dizer que eu sou a favor de que qualquer um que tenha cometido um crime, seja que crime for, seja quem for a pessoa, pague por ele. Agora, quando você vê, muitas vezes de forma, na minha opinião, descarada, a justiça ser utilizada para eliminar do jogo adversários políticos, como foi nos Estados Unidos da América, como, aliás, está acontecendo de novo agora, em que vários membros do Partido Democrata estão indo a cortes, a tribunais específicos, onde existem juízes ativistas nomeados pelo Partido Democrata, para pedir medidas que, sem qualquer sustentação, determinam suspensão de atos do presidente Donald Trump. Quando isso acontece, pessoas como eu ficam perdidas, porque você passa a sua vida inteira defendendo o cumprimento da lei de forma igual para todo mundo. E aí você se vê diante de uma situação na qual, de forma descarada, sem nenhuma preocupação de esconder, inclusive com a utilização de braços na mídia, que servem como se fosse colunas de fofoca do Estado de Direito, do Estado democrático de direito. Qual é a resposta que você dá para isso? Eu tenho conversado com muitos amigos juristas e tenho tido conversas muito interessantes, porque eu não sou jurista. Eu abordo esse problema do ponto de vista moral, como um cidadão que cumpre a lei, paga os seus impostos, tem uma família para cuidar, todo dia está submetido a esse risco inaceitável que é andar pelas ruas do Brasil. E eu faço a seguinte pergunta para esses meus amigos juristas. Se um processo, uma investigação, um inquérito é viciado desde o seu nascimento, nasceu de forma imprópria, foi conduzido de forma imprópria, violou vários procedimentos básicos de justiça, violou leis ou seguiu leis que não existem, o que é esse processo? E eles me respondem, não, você está descrevendo um processo nulo de pleno direito. Ele não existe. É como se eu aqui resolvesse, por exemplo, eu vou julgar o Dávila, vou condenar o Dávila, vou sentenciar ao Dávila, vai todo mundo rir da minha cara, porque é um processo que não existe, é nulo. E eu fico com a impressão que essa é a inevitável conclusão a ser tirada sobre muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje. E aí eu me pergunto, onde é que isso vai parar? Qual é o capítulo seguinte? A partir de que momento vai se dar um basta no que está acontecendo no Brasil e vamos retornar à história? Olha, nós vamos voltar ao dia tal, do mês tal, do ano tal. Tudo que aconteceu a partir daí não vale. Aliás, no meio jurídico existe até uma teoria que descreve exatamente isso que eu estou dizendo, que é a teoria dos frutos
da árvore envenenada. Se você tem uma árvore cujas raízes estão envenenadas, o fruto dessa árvore vai ser envenenado. Se você comer, você vai morrer. Então, eu sugiro que os homens de bom senso no Brasil reflitam sobre isso. Porque se a gente não refletir, nós corremos o risco de passar os próximos 10 anos limpando, consertando e desfazendo coisas que foram feitas nos 10 anos passados. Pois é, a grande incógnita na cabeça dos brasileiros, né, Dávila? A partir da semana que vem, segundo as últimas informações, saberemos qual vai ser o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, mas é importante que a gente também analise esses dois aspectos, viu, Dávila? Se você puder trazer o seu ponto de vista, como os congressistas, deputados e senadores devem se posicionar, devem se colocar, como o PL da anistia talvez ganhe força ou não a partir do parecer da Procuradoria-Geral da República e, claro, se puder também fazer uma conexão com o processo eleitoral, porque eu acho que vocês já disseram, né? 2026 já começou. A partir do momento que a gente começa a colocar mais informações e definir algumas coisas que não estavam, pelo menos, claras para grande parte da classe política, talvez nós tenhamos alguns caminhos a percorrer. Caniato, são duas coisas muito distintas. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República recebeu uma investigação da Polícia Federal, tem um inquérito aberto, e a Procuradoria-Geral da República tem de separar a narrativa dos fatos e ver se ali existe algum indício de crime. E ali existem 44 pessoas, quase todas elas exercendo funções públicas que supostamente foram envolvidas num golpe de Estado. Então, se há materialidade para isso será julgado no âmbito da Suprema Corte, como você bem falou, com o juiz, com o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa. A questão da anistia é outro assunto. A questão da anistia é a acusação de que baderneiros foram transformados em terroristas que cometeram um crime contra o Estado Democrático. Vou fazer um parênteses. Se me permite, Dávila, só um parênteses. Lembra lá atrás que muitos aventavam a possibilidade de acrescentar um jabuti ao PL da anistia para beneficiar Jair Bolsonaro? Enfim, nos bastidores de Brasília, esse tema volta a ser pleiteado por alguns parlamentares. A depender do posicionamento da PGR, talvez seja uma carta na manga de congressistas de se utilizar do PL da anistia para também beneficiar pessoas que poderiam ser condenadas. Enfim, só fazer esse parênteses, tá? Correto. Então, e eu estou aqui separando as duas coisas. O caso Bolsonaro, Braga Neto, General Augusto Heleno e demais envolvidos, isso hoje está nas mãos da Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria tem de decidir se existe materialidade para acusar essas pessoas de ter supostamente planejado um golpe de Estado. Então, este é um caso, e este é o caso que nós vamos esperar ver o que a Procuradoria-Geral da República vai produzir de evidências, não narrativa, evidências, e se essas evidências, na verdade, apresentam materialidade suficiente para se abrir um caso contra eles. Então, isso é uma coisa. A questão da anistia, como eu sempre pontuo aqui, é completamente diferente. Eu estou falando da anistia para os baderneiros de 8 de janeiro. Aqueles que foram presos com sentenças mais de 17 anos sendo acusados de ter tramado contra o Estado Democrático de Direito. Mas esta acusação foi feita sob sigilo do inquérito sigiloso por tempo indeterminado, cujos acusados não tiveram acesso aos autos, aos processos, foram julgados de maneira coletiva, sem a individualização de penas, acontecendo verdadeiros absurdos, como bem lembra sempre aqui tanto Mota quanto Beraldo, como o caso de uma cabeleireira que foi condenada a 17 anos de prisão por ter escrito uma frase numa estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, é um absurdo total, é a desproporcionalidade, é o desrespeito às regras do Estado Democrático de Direito. A anistia vem para
consertar essas injustiças cometidas. Por isso, toda anistia ela é feita para pacificar o país e resolver injustiças. E esse é um caso clássico de injustiças. Agora, se o caso da Procuradoria-Geral da República começa a insuflar os ânimos políticos e tenta inserir Jair Bolsonaro e outros políticos nesta ação da anistia, nós vamos cometer uma injustiça. Injustiça com essas centenas de pessoas que foram presas e estão condenadas. São dois casos completamente diferentes. Não devemos transformar a questão da anistia nesse jabuti. Duas coisas precisam ser tratadas em fóruns distintos, como vem sendo. E é assim que precisa ser mantido para restabelecer gigantescas injustiças cometidas pela justiça brasileira com cidadãos que foram cassados a sua liberdade e os seus direitos no Estado Democrático de Direito. Concorda, Beraldo? Acha que criar um jabuti, uma emenda ao PL da anistia com o objetivo de beneficiar integrantes do antigo governo que eventualmente recebam algum tipo de punição seria, inclusive, prejudicar aqueles baderneiros que poderiam receber, de fato, algum tipo de benefício, uma anistia, enfim? Sim, porque você perde o propósito do que está sendo discutido e do que é realmente urgente no Brasil. A gente precisa ver corrigida essa falta de coerência na aplicação de penas entre aquelas pessoas que estão sendo julgadas e condenadas pelo 8 de janeiro, pela invasão dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com outros criminosos que cometem barbaridades contra a sociedade brasileira e que contam com um número enorme de caminhos para verem as suas penas atenuadas. Então, a gente precisa devolver ou reconhecer a volta do equilíbrio nessa questão penal no Brasil. Isso é um ponto. Agora, quando se usa esse movimento, essa discussão, para tentar beneficiar A, B ou C, que estão sendo investigados por uma série de outros crimes, outras coisas, e terão ainda a oportunidade de se defender, claramente abre-se espaço para que não só essas pessoas que estão sendo citadas, mas também outras acabem sendo beneficiadas. E a gente precisa que o Brasil trate criminosos de uma forma mais dura e não menos dura, mais suave. Só que aí a militância que parece buscar a qualquer custo, e militância eu digo deputados federais, senadores que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, na minha forma de ver, estão perdendo a razão, porque estão entrando numa linha de argumentação de atacar até a Operação Lava Jato, que foi responsável por colocar na cadeia corruptos e corruptores que saquearam o Estado brasileiro, utilizaram dinheiro roubado de empresas públicas ou dinheiro roubado através de superfaturamento de obras realizadas por construtoras, ou ainda campeões nacionais que foram transformados em conglomerados gigantescos a partir de dinheiro barato que veio do Estado brasileiro para essas pessoas, ao contrário do que acontecia para outros, a vasta maioria dos brasileiros. Então, quando você quer atacar a Operação Lava Jato e o ex-juiz, atual senador Sérgio Moro, que teve coragem de conduzir essas investigações e colocar muita gente na cadeia, a gente vê que há aí um encaminhamento para a perda total da razão. Para mim é lamentável ver esses ataques que o senador Sérgio Moro está recebendo, porque isso demonstra que não há caráter nas pessoas que estão ali no Congresso Nacional dispostas a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que só foi eleito porque a Lava Jato mostrou, escancarou para o país o que estava acontecendo e criou-se aquele clima
que permitiu a derrubada de uma presidente que estava ali envolvida naquelas acusações e que, por fim, permitiu que alguém com as características de Jair Bolsonaro fosse percebido como um caminho a transformar o Brasil. Então, acho irresponsável, injusto e extremamente perigoso a linha de argumentação que estou vendo alguns parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro adotarem sobre esse caso. Programa Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo informação que foi divulgada, inclusive, por um jornal, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposta tentativa de golpe de Estado, por integrar um grupo que teria planejado um golpe de Estado. Inclusive, a análise da PGR se dá após a apresentação por parte da Polícia Federal daquele relatório com mais de 880 páginas em que a Polícia Federal descreveu exatamente como o tal grupo teria se organizado para bolar a tal trama. Agora, Mota, quais outros aspectos você gostaria de destacar? Eu vi aqui algumas manifestações de pessoas que estão nos acompanhando desde o primeiro minuto de Os Pingos nos Is, entendendo que há uma preocupação de instituições da República com o processo eleitoral e já querem definir o que vai acontecer com cada ator envolvido nesse episódio para evitar que essa pessoa se beneficie da sua condição e possa, inclusive, potencializar candidato A, B ou C, caso as coisas se definam no processo eleitoral. Então, a avaliação de alguns é que, antecipando, isso não contaminaria o processo eleitoral, inclusive, dando mais força para um ou para outro. Você. Lógico, imagine, condenando, prendendo Jair Bolsonaro esse ano. Ano que vem ninguém vai mais se lembrar, porque vem o verão, vem o carnaval. Quem é que vai se lembrar de Jair Bolsonaro no ano que vem, né? Só os 50 e quantos votos ele teve? 58 milhões de pessoas, né? Que vão ter na sua memória que aquela pessoa em quem eles votaram está preso por tentativa de golpe de Estado. Às vezes eu fico sem saber se é muita ingenuidade ou muita esperteza. Agora, eu acho que a gente pode dizer uma coisa aqui. Nós temos duas situações graves, na minha opinião, graves e inaceitáveis. São situações parecidas, mas são diferentes. Uma, são pessoas que fizeram uma manifestação que eu não chamo nem de baderneiros, porque parece, tudo indica que algumas estavam apenas passando por ali, nem realmente fizeram nada, mas manifestantes, uma manifestação que saiu de controle e que se tornou violenta, muito menos violenta do que muitas manifestações que a esquerda costumava fazer rotineiramente. Essas pessoas foram submetidas a um processo completamente exótico e diferente do que é o costume no Brasil e estão cumprindo sentenças totalmente desproporcionais. Isso é uma questão grave, precisa ser remediada amanhã. A outra questão nós temos um político, o político mais popular do Brasil hoje, há quem diga que o político mais popular da história recente, que por pouco não foi presidente da República, que tem uma boa chance de, sendo candidato outra vez, ser presidente da República, esse político está inelegível por ter realizado uma reunião, está com seu passaporte suspenso, cassado, não pode sair do Brasil e todo dia sai numa coluna de fofocas da grande mídia uma insinuação de que ele em breve estará preso. É uma situação, no meu ver, também completamente inaceitável. Veja, eu não estou defendendo que ninguém tem direito de cometer golpe de Estado ou violar a lei de qualquer maneira. De jeito nenhum. O que eu estou defendendo é o justo processo legal, o devido processo legal, que é um centro desse Estado democrático de direito que as pessoas enchem a boca para falar. Então, como é que nós vamos resolver essas duas situações? Elas podem ser resolvidas no mesmo projeto de lei, claro. Meus amigos, eu vou lembrar vocês, isso é a tradição no Brasil. Você faz um projeto autorizando a criação de uma hidrelétrica e enfia lá dentro uma cláusula sobre um assunto que não tem nada a ver. Isso para coisas absolutamente relevantes. Porque isso não pode ser feito para resolver de uma vez dois assuntos que são críticos. Pode. Claro, não vejo nada de mais nisso. Mas eu também acho que essas duas coisas podem ser resolvidas
de formas separadas. Então, uma ação para tirar da cadeia inocentes que não deveriam estar lá e outra para remediar uma situação absurda, que é percebida por absurda por boa parte da população brasileira. Eu só vou terminar o meu comentário dizendo o seguinte, como eu já disse aqui, eu não acho a anistia uma boa solução para um processo que nunca deveria ter existido. Anistia é para quando você tem o devido processo legal, alguém é condenado, e aí, por uma variedade de razões, a sociedade, o Estado, resolve, nós vamos anistiar. Essa pessoa está livre, passa-se uma borracha. Mas ela tinha sido condenada num devido processo legal. Se a gente tem um processo que não é devido e não é legal, ele é nulo. Ele é nulo. Nós precisamos ter a coragem de dizer isso, os nossos políticos precisam ter a coragem de dizer isso. Porque senão, como é que fica essa história? Então a gente vai admitir que é normal processos que não obedecem ao devido processo legal? Nós vamos admitir a possibilidade que isso vai acontecer de novo, vai virar rotina, e aí toda vez que acontecer, nós vamos ter que mobilizar o Congresso para aprovar uma anistia? A minha opinião, isso é uma estratégia completamente equivocada. Agora, Dávila, esses apontamentos trazidos pelo Mota, quando o Mota levanta a possibilidade de que, se houvesse a possibilidade de juntar as duas coisas e resolver de uma vez só em um mesmo projeto de lei, que essa é uma possibilidade. Enfim, tem gente que acha que sim, seria o caminho mais curto para promover a tal pacificação que o Brasil precisa, mas outros entendem que dificilmente, politicamente seria inviável, porque a bancada governista jamais apoiaria o PL da anistia se ele abarcasse Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, esse é um ponto. É preciso olhar também para essa questão, né? Talvez o projeto de lei da anistia, sem o benefício a Jair Bolsonaro e seus aliados, ele seja factível. E aí talvez essas pessoas, como a tal cabeleireira, que foi condenada a 17 anos de prisão, talvez ela tenha de fato a possibilidade de ter a sua pena revista ou anulada. Você acha que passa por aí, principalmente, quando a gente olha para essas discussões sobre resolver tudo em um projeto de lei ou separar? Passa por aí. O devido processo legal que não foi respeitado, infelizmente, ocorreu na Suprema Corte. Então, quando ocorre na Suprema Corte, a quem apelar? Não existe outra instância no judiciário a apelar. Portanto, tem de apelar a uma outra instituição que serve como contrapeso e que tem o poder de legislar. Por isso, o Congresso Nacional é o fórum adequado para se aprovar essa anistia e livrar da cadeia pessoas que foram condenadas injustamente por não ter tido a oportunidade de ser julgada devido às regras do devido processo legal. Então, esse é um ponto importante. Agora, outro consenso importante que está ocorrendo, Caniato, é político. Ontem nós tivemos um próprio ministro do governo Lula dizendo que é preciso ter dosimetria, ou seja, proporcionalidade nas penas e que há condenações absolutamente injustas. Hoje mesmo tivemos o líder do governo no Senado manifestando a mesma opinião. Então começa a se criar um consenso político de que houve absurdos nessa condenação, houve sentenças completamente desproporcionais e que esses erros precisam ser corrigidos. E o Congresso parece cada vez mais disposto a corrigir esses erros e a contar com o voto da maioria. Aliás, eu ainda não vi ninguém no Congresso Nacional, nem mesmo na base governista, defender os absurdos e as desproporcionalidades de alguma das penas. Eu vejo jornalista defender isso, mas não ninguém no parlamento, o que é uma coisa curiosa isso, né? Então, quando começa a surgir um consenso em torno de uma matéria muito importante, que é a anistia, nós temos de incentivar que esse projeto caminhe sem jabuti, justamente para não poluir um consenso político que começa a ser criado. Consenso esse que não existe
no caso do ex-presidente da República e de demais pessoas. Então, vamos fatiar o problema, vamos deixar um problema a ser tratado na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal Superior Eleitoral, é lá o fórum devido para rever os direitos políticos de Jair Bolsonaro, e vamos tratar com urgência a questão da anistia para restabelecer a confiança no devido processo legal e na proporcionalidade das penas.